Bom dia, alunos e alunas. Sejam todos bem-vindos à nossa primeira aula de matemática. Eu sou o professor Eric e estarei durante o ano letivo de 2021 ministrando a disciplina de matemática para vocês. Sejam todos bem-vindos e vamos para a nossa primeira aula. Na aula de hoje, iremos abordar um pouco da história dos números naturais. Vamos lá? Números naturais, um pouco de história. Como vimos, vivemos atualmente no mundo dos números, mas foram necessários séculos e séculos de descobertas e aperfeiçoamentos para chegarmos à forma atual de escrita dos números. Examine ao lado os registros e símbolos que alguns povos utilizavam antigamente e imagine a história dos números, como era cada uma das épocas e como os povos viviam, o que eles faziam e quais eram as necessidades dele e por que eles precisavam registrar as quantidades com símbolos. Como a gente sabe, tudo que a gente olha ao nosso redor hoje em dia tem número envolvido. Nós estamos literalmente no mundo dos números. Se a gente vai num comércio, a gente precisa saber, a gente encontra vários números. Se a gente for andar na rua, ver alguma placa, alguma coisa que certamente tem algum número, a gente na escola da gente envolve números, então em muitas situações do nosso dia a dia a gente encontra números. E ao passar do tempo, de acordo com que a matemática foi se aperfeiçoando, alguns métodos de contagem foi marcado pela história aí, ó. Foram utilizadas marcas de ossos, foram utilizados nós em cordas, também já foi utilizado gravetos, pedrinhas, lascas de pedras e marcas em madeira. Tudo isso foi utilizado em algum período para fazer a contabilidade de alguma coisa ou de algum pertence pessoal. Povos primitivos. Quando e como o ser humano começou a contar? Há milhares de anos, o ser humano já contava pequenas quantidades. Os animais que caçavam, os objetos que fazia, as mudanças das fases da lua que observava para medir a passagem do tempo, as ovelhas que criava, entre outros. O que ele utilizava para contar se ainda não existiam os símbolos? Usavam os dedos das mãos, pedrinhas, entre outras coisas, que foi o que foi citado no slide anterior. Eles utilizavam todos aqueles instrumentos para medir e para contar. Eles usavam também os dedos da mão, pedrinhas, dentre outras coisas. As primeiras marcações das quantidades foram feitas com desenho nas paredes das cavernas, nós em cordas, pedrinhas, talhos em ossos e outros tipos de registro. Aqui um grande exemplo aqui nessa imagem, ó, que os seres humanos eles faziam os seus registros, ó, nas pedras, e eles não colocavam os números que a gente conhece hoje em dia, né? Não colocavam, por exemplo, 1, 2, 3, não. Ó, eles faziam aqui, ó, desenhos. E aí, com o passar do tempo, surgiu essa necessidade de usar os símbolos que a gente usa hoje, justamente para registrar essas quantidades. E conforme o ser humano precisou registrar quantidades cada vez maiores, devido ao pastoreio, né? E a questão do comércio, porque lidavam com grandes quantidades de animais, com grande quantidade de objetos, de instrumentos, de coisas, foi necessário aperfeiçoar essa maneira de representar os números. Então, ao longo dos séculos, diferentes povos empregaram o aperfeiçoamento de diversos sistemas de numerações. Vamos conhecer o modo como algumas civilizações registravam os números. Pessoal, agora a gente vai ver aqui, ó, alguns sistemas de numeração. O primeiro é o sistema de numeração egípcio. Como que os egípcios faziam contagem de números, né? Primeiro vamos definir o sistema de numeração, que é um conjunto de símbolos e regras que permitem representar números. Então, o sistema de numeração egípcio, por volta de 3.000 anos antes de Cristo, eles registravam quantidades usando símbolos relacionados a imagens familiares a eles. Olha esse quadro aqui que representa bem isso, ó. O bastão representava aqui, ó, um bastão e valia uma unidade. Calcanhar, né, ó,
também era uma representação em desenho, como se fosse aqui um calcanhar de um pé, e ele valia 10 unidades. Uma corda enrolada valia 100 unidades, uma flor de lótus 1000, um dedo indicador 10.000, um peixe ou uma ave valia 100.000 e uma pessoa valia 1.000.000. Olha aí, o que a gente conhece hoje pelos números 1, 10, 100, lá no Egito, há 3.000 anos antes de Cristo, eram representados dessa maneira. E uma curiosidade era que cada um desses símbolos eles podiam se repetir até 9 vezes para representar um número. Vamos ver aqui o exemplo do número 7, por exemplo. A gente viu que cada bastão vale uma unidade. Então, a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 bastões. E eles representam aqui o número 7. O 105 é 100 unidades. 100, que é uma corda enrolada, que é essa corda aqui, mais 5 bastões, que fica 100 mais 5, que é igual a 105. 236, duas cordas enroladas, que valem que 100 cada, então é 200. Duas cordas enroladas de 100 vale 200, mais 3 calcanhares, que vale 30. O calcanhar aqui vale 10 e 3 vale 30. E 6 bastões. 6 bastões é 6 unidades. Então fica 236. E por fim, 12.125. Um dedo indicador que vale 10.000. Duas flores de lótus que valem 1.000 cada, então é 12.000. Mais uma corda enrolada, 12.100. Mais 2 calcanhares, 12.120, mais 5 bastões, 12.125. Observe que para representar os números, os egípcios usavam o processo aditivo, ou seja, a adição do valor de cada símbolo originava o valor do número. Por exemplo, vamos aqui botar de novo aquele quadro para a gente relembrar os valores. Então, esse aqui representa o calcanhar, aqui ó. O calcanhar vale 10, então é um calcanhar 10, mais outro calcanhar, mais 10, e aqui bastão, são 3 bastões, então é 1, mais 1, mais 1. 10 mais 10, 20. 20 mais 3 é 23. Então, essa representação aqui, ó, dos povos egípcios significava o número 23 que a gente conhece hoje. Aqui, ó, da mesma maneira, a corda enrolada vale quanto? 100. Então a gente vai substituir aqui, ó, 100 mais. Isso aqui é o calcanhar, vale 10. Cada calcanhar vale 10, então é 10 mais 10 mais 10. 10 mais 10 mais 10. Mais 1, 2, 3, 4, 5. 5 bastões. 100 mais 10, 110. Mais 10, 120. Mais 10, 130. Mais 5, 135. E para finalizar, ó, a flor de lótus significa 1000 unidades. A corda enrolada vale 100, aqui temos duas. Então é 100 mais 100. E por fim, 1, 2, 3, 4, 5. 5 unidades que representam o bastão, né? Agora a gente só soma 1000 mais 100, 1100, mais 100, 1200. E 1200 mais 5 é 1205. Outra coisa importante é que os egípcios não se preocupavam com a posição dos símbolos, ou seja, ao mudar a posição deles, o número não mudava. Por exemplo, o número 123 pode ser escrito de diversas maneiras. Ó. Aqui a corda enrolada está vindo primeiro, depois os 2 calcanhares e depois os 3 bastões. Aqui a ordem mudou, mas o número continuou. 123, aqui também é 123. E aqui também a representação está alternada e é 123. Por isso, dizemos que o sistema de numeração egípcio não é posicional,
diferentemente do nosso sistema, porque se a gente tem aqui o número 123 e vai reescrever ele com a ordem mudada, com a ordem diferente, a gente já muda, aqui é 123, aqui é 213. Se a gente mudar mais uma vez, 321. Então, cada um desses números aqui representa uma quantidade diferente. Ou seja, o sistema que a gente utiliza, ele é posicional, diferentemente do sistema egípcio, que não importa a ordem, o valor é o mesmo. Bom, pessoal, para finalizar a aula, vocês vão fazer essa atividade aqui, que só tem uma questão. Vocês vão copiar esse quadro no caderno e completar os números que faltam, relacionando o sistema numeracional, o sistema de numeração egípcio e o decimal. O que vocês vão fazer aqui? Vocês vão fazer o que a gente estava acabando de fazer nos exemplos, fazer a representação desse número aqui no formato decimal e pegar esses decimais e transformar em numeração egípcia. Vocês vão completar esses números aqui, utilizando aquela tabela lá que eu mostrei para vocês no slide anterior. Eu vou deixar aqui um vídeo de sugestão aqui em cima para vocês verem como vocês devem proceder às nossas atividades a partir daqui. Ou seja, como é que ela deve ser feita, por onde deve ser enviada. Então é importante, depois dessa videoaula, vocês assistam esse vídeo aqui que está no card acima aqui. Então, muito obrigado por terem assistido até aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir o vídeo e comentar o que vocês acharam da aula. Se vocês tiverem com dúvida, podem me procurar. E até a próxima aula, pessoal.